Bom, aí nós temos um ponto importante, que são as pensões por morte. Antes dessa reforma, o servidor, a servidor que viesse a falecer, ele gerava uma pensão para a viúva e para os seus dependentes, que era a integralidade do quê? A integralidade da remuneração do servidor ou a integralidade da aposentadoria, dividida da seguinte forma: 50% para o viúvo, para a viúva, e 50% para os demais dependentes. Na medida que os demais dependentes iam atingindo a maioridade, a cota deles era revertida para o chamado núcleo familiar. E ao final, a viúva teria 100% daquilo que era a aposentadoria do gerador da pensão ou aquilo que era a remuneração do servidor, que ensejaria a aposentadoria integral ou pela média, qualquer que fosse. Com a mudança, o que aconteceu? A pensão deixou de ser integral. Passou a ser 50% para o viúvo, para a viúva, mais 10% para cada dependente, tá? Sendo que a viúva, o viúvo é considerado um dependente, ele fica com 60% do valor. E os outros 40% é 10% para cada menor ou incapaz. Na medida que os menores ou incapazes não deixará de ser incapazes, mas na medida que os filhos atingirem a maioridade, eles param de receber essa cota de 10% com uma diferença, que essa cota não reverte para o viúvo, para a viúva. Então, ao final de tudo, a viúva terá uma pensão de 60%, ou 60% da média, se a aposentadoria era pela média, ou seria pela média, ou 60% da integralidade. Então, se nós considerarmos que daqui para frente a aposentadoria será 60% da média, mais 2% a cada ano de contribuição, e a pensão é 60% da aposentadoria, lá ao final a pensão será o quê? 36% da aposentadoria do gerador da pensão. Então isso é importante. E tem um segundo elemento. As pessoas perguntam com muita frequência: eu sou servidora do Estado, eu posso acumular aposentadoria e pensão? Isso ficou muito pior do que era antes. Para trabalhadores da saúde e da educação que podem acumular 2 cargos públicos, ficou muito pior. Por quê? Porque o que estabeleceu? Pode acumular pensão e aposentadoria? Pode. O principal benefício será integral. O segundo benefício, que é aquele que por valor for menor, seja pensão, seja aposentadoria, ele não será mais integral, ele sofrerá reduturas. Ele só será integral até um salário mínimo, será 60% do segundo salário mínimo, 40% do terceiro salário mínimo, 20% do quarto salário mínimo e dali para frente só 10% a cada salário mínimo. Ou seja, para que o segundo benefício seja de 3 salários mínimos, por exemplo, 3,2 salários mínimos, o gerador da pensão deveria ganhar 14 salários mínimos, porque ele vai ter 100% do primeiro, esses redutores no segundo, que daí vai chegar a 2,2 salários mínimos, e a partir do quarto salário mínimo, então, é 10%, que significa que mais 10 salários mínimos dará mais um. Então, essa é a nova situação. Então, nós temos esse quadro bem delicado. O que eu tenho concluído desses aspectos todos é que de 88 para cá, eu sempre falo, a Constituição foi promulgada no dia 5 de outubro de 88. No dia 6 já tinha gente querendo mudar. A questão da previdência dos servidores foi elevada ao status constitucional. Está lá no artigo 37, está lá no artigo 39 da Constituição. E progressivamente eles foram retirando esses direitos. Foi retirado em 98 pela emenda 20, foi retirado em 2003 pela emenda 41 e foi retirado em 2019 pela emenda 103 e no caso do Paraná pela emenda 45. E mais, tem um detalhe muito importante. Na emenda 41, que eu falei do desconto previdenciário, ela manteve a isenção dos aposentados e pensionistas que ganhavam até o teto do INSS, R$ 8.090, como eu já falei. Com a emenda 19, o que ela estabeleceu? Que os estados e municípios, e a União já instituiu de imediato, o desconto previdenciário pode ser naquilo que exceder 2 salários mínimos. É importante dizer que quem se aposenta no INSS se aposenta pelo teto e não tem desconto previdenciário. Quem se aposenta no serviço público
e até 2019 era assim no serviço público também. Mesmo que a pessoa tivesse uma aposentadoria, se ela tivesse uma aposentadoria maior do que o teto do INSS, ela só pagava sobre essa fatia. Com as reformas feitas em 2019, a contribuição passou a ser 14% e no estado do Paraná, tudo aquilo que o servidor ganha acima de 3 salários mínimos ocorre o desconto previdenciário de 14%. Essa questão está no Supremo Tribunal Federal sendo julgado, já tem maioria de votos e que ela, julgada procedente à ação direta em inconstitucionalidade, restabelece a isenção para aposentados e pensionistas até o teto.